Oi, vamos falar de aleitamento? A amamentação é um processo fisiológico que é realizado desde os primórdios da humanidade e ajuda no desenvolvimento do bebê e na criação de um vínculo com a mãe. Lembra das mulheres gregas gordinhas que eram cobiçadas pela alta produção de leite? Ou da história de Rômulo, Remo e a loba? Então, elas eram cobiçadas porque acreditava-se que o seu leite iria produzir guerreiros melhores. E a loba amamentou Rômulo e Remo para que aqueles bebês abandonados tivessem uma chance de viver. Os egípcios também amamentavam seus bebês, assim como os hebreus e vários outros povos da antiguidade. E foi Hipócrates, o pai da medicina, que reconheceu que o aleitamento materno reduz a mortalidade infantil. Sorano, depois dele, investigou a composição do leite, e Galeno avaliou os aspectos médicos envolvidos no processo. Ou seja, o interesse pelo aleitamento materno é bem antigo. Nas Américas, por exemplo, os povos indígenas costumavam amamentar seus bebês por até 4 anos. Além das evidências científicas, também está retratado na arte, né? Por Picasso, Renoir, Botticelli, entre outros artistas consagrados, em obras belíssimas que representam o amor materno e o aleitamento. Mas, por que amamentar, né? Os componentes do leite, eles nutrem o bebê, fornecendo a ele gorduras, proteínas, carboidratos e partículas imunes necessárias para o seu desenvolvimento e proteção contra doenças. Além disso, também auxiliam no crescimento e alinhamento dos dentes e estabelecem uma forte relação afetiva com a mãe. E como é produzido esse leite? Durante a gravidez, a mãe estimula o seu sistema endócrino, que é o sistema responsável pela regulação dos hormônios, e esses hormônios atuam no desenvolvimento do bebê, dentro da mãe, e da produção de leite, nas mamas. Para isso, a mamãe precisa amadurecer os alvéolos e ductos que as compõem, através de um processo chamado mamogênese. Ele ocorre durante o período gestacional e envolve o hormônio do crescimento, o GH. A produção de leite, de fato, inicia-se com a lactogênese. Ela é mediada por um hormônio chamado de prolactina, e esse hormônio é secretado pela hipófise anterior, e também estimula o instinto protetor materno, além de dar início à produção dos componentes do leite pelas células mamárias. A próxima fase é a galactopoese, que é a manutenção da secreção do leite. Ela é seguida pela galactocinese, um nome chique para a ejeção do leite pelos ductos mamários. E essa galactocinese é mediada principalmente pela ocitocina e pelo estímulo da sucção do bebê, além, é claro, da emoção da mãe ao ouvir o choro. Isso acaba estimulando as células miopiteliais, que são células musculares que envolvem os ductos e fazem com que eles liberem o leite. E, além disso, também estimulam que a produção continue. É importante dizer que o leite produzido nos primeiros dias após o parto é chamado de colostro, e esse leite é rico em imunoglobulinas, como a IgA, que ajudarão na defesa imune do bebê, além de melhorar essa digestão e facilitar a eliminação de suas primeiras fezes. Esse leite primário é mais denso e transparente, semelhante a um mel grosso, e ele é indispensável à criança. E como é que o bebê sabe que ele deve succionar? É um instinto primitivo preservado, e a sucção deve vedar a região contida pelo mamilo e a auréola maternos, evitando rachaduras no peito da mãe e insatisfação por parte do bebê. Para isso, o principal órgão utilizado é a língua, um músculo muito forte que atua junto à mandíbula do pequenino, oferecendo estabilidade durante a amamentação. Vale dizer que o uso de chupetas contribui para o desmame precoce e deve ser evitado sempre que possível, podendo levar, inclusive, a deformidades na arcada dentária da criança. Sabendo de tudo isso, precisamos falar da amamentação em si. A lactação ocorre fisiologicamente nas mamães, porém a decisão de amamentar é sua, e é uma prática que requer incentivo e apoio da família, do seu médico e de todos. É por isso que o acesso à informação é ainda um dos principais fatores para a conscientização. Certos mitos populares contribuem para a escolha dos componentes de origem animal ou farmacêutica, em oposição aos maternos, isso é, o leite de vaca ou as fórmulas pré-fabricadas. Esses produtos industrializados, como o leite em pó e a suplementação infantil, foram criados para as mães que não podem ou não conseguem amamentar, e eles só devem ser escolhidos em último caso, quando indicados por um médico, pois a melhor opção sempre será a fornecida naturalmente, que é o leite materno. A propaganda envolvida por trás dessas fórmulas é patrocinada pelas próprias empresas criadoras, e elas escondem muitas vezes os malefícios e riscos do preparo, como a obesidade infantil e a contaminação. Porém, apesar de todos os benefícios citados, ainda há mulheres que sentem vergonha de amamentar em público, recorrendo ao uso de mamadeiras. Assim como a chupeta, elas contribuem para o desmame precoce e mau desenvolvimento dentário. Mamãe,
Você não precisa sentir vergonha de demonstrar o seu amor. Não há necessidade de se esconder ou usar paninhos. Você tem esse direito assegurado por lei, e a sua proibição gera multa. Então, não precisa se sentir constrangida. A amamentação faz bem para o bebê e para você. Converse com a sua família e o seu médico. Não é algo que você irá querer deixar de lado. Por isso e por todos os outros prazeres associados, amamente. Obrigada! Não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo se gostou. Um agradecimento especial à professora Macaren, à professora Cláudia, ao Andrei, à Paula, ao Lucas e à minha mãe. Beijo! Tchau!